Sabe uma coisa que eu fico pensando? O poder que uma única palavrinha tem de mudar tudo. Pensa assim, duas frases soltas. O show foi cancelado, a chuva estava forte. São só duas informações, né? Jogadas. Agora, se a gente bota uma cola ali no meio, o show foi cancelado, pois a chuva estava forte. Pronto. Virou uma história? Causa e efeito. Ou então, a chuva estava forte, então o show foi cancelado. A mesma conexão, só que com outra lógica. Essa cola, sabe? Essas palavrinhas que conectam tudo são o nosso foco hoje. As fontes que a gente analisou são, assim, um guia super completo sobre as conjunções em inglês. Parece até um capítulo de livro de gramática, cheiro de regra, exemplo. E a nossa missão aqui é justamente ir além do decoreba, entender como essas palavras criam pontes, dão fluidez e, vamos ser sinceros, separam o básico do sofisticado na hora de falar inglês. A gente vai passar pelos 3 tipos principais: coordenativas, correlativas e as subordinativas. A ideia é sacar não só a regra, mas o poder por trás delas. Isso que você falou é o ponto central de tudo. Sem essas palavras, a nossa fala seria tipo um robô lendo uma lista. Eu gosto de você. Você é inteligente. Nós saímos. Fica tudo picado, sem vida. Dominar as conjunções é o que te permite construir um argumento de verdade, contar uma história, sabe, expressar nuances. É o que dá cor para a linguagem. Perfeito. Então vamos começar pelo mais básico, o primeiro grupo. As fontes chamam de conjunções coordenativas. São só 7, né? O pessoal até usa aquele macete para lembrar. Fanboys. For, and, nor, but, or, yet, so. A função delas parece simples, conectar coisas de mesmo peso. Tipo duas palavras, meat and potatoes. Ou duas ideias completas, duas frases inteiras, como em We remained by the fire, but Lance went to the park. Uma ideia de um lado, outra do outro e a conjunção ali no meio, como um elo. Exato, um elo. E o mais legal é que cada elo tem uma personalidade. Pega o but e o yet, por exemplo. Eles indicam um contraste, surpresa. A fonte dá um exemplo ótimo. His knee was hurting, but he finished the race anyway. O joelho doía, mas, contra toda a expectativa, ele terminou. O yet faz a mesma coisa, só que, sei lá, com um toque um pouco mais dramático. His knee was hurting, yet he finished the race. Parece que o esforço foi ainda maior, não acha? Totalmente. O yet tem um peso diferente. E as outras? O or é o da escolha, o so é o da consequência. Mas e o for? Lendo as fontes, ele me pareceu quase poético, sabe? O exemplo é She could not sing clearly, for her heart was so full of anger. Assim, ninguém fala desse jeito no dia a dia, ou fala? Você pegou o ponto. O for com esse sentido de porquê é quase fóssil no inglês falado. Se você chegasse num bar e falasse I'm tired for I worked all day, o pessoal ia te olhar meio estranho. Ia mesmo. Tipo achando que você tá recitando Shakespeare. Mas na escrita formal, na literatura, ele ainda aparece. Ele dá uma gravidade, um tom mais clássico que o because não tem. É uma escolha de estilo. Nossa, esse é muito mais interessante do que só decorar uma lista. Agora, um detalhe prático que as fontes batem muito na tecla é a pontuação, a vírgula. A regra parece ser, se você está conectando duas ideias que poderiam ser frases sozinhas, a vírgula antes da conjunção é obrigatória. Como em She spoke to him harshly, but there was real pity for him in her heart. Certo? Certíssimo. Pensa na vírgula como um respiro, sabe? Uma pausa antes de apresentar a próxima ideia. Ela sinaliza para o leitor, ok, a primeira parte acabou, agora se prepara para a segunda. Mas aí tem um truque, que a fonte também mostra, que deixa o texto mais elegante. Se o sujeito da ação é o mesmo nas duas partes, e você omite ele na segunda, a vírgula geralmente some. Ah, como naquele exemplo. He spoke slowly, but pronounced each word in anger. Aqui, o he não se repete antes de pronounced, então a frase vai direto, sem vírgula. Fica mais... mais enxuto, mais ágil. Exatamente. É um detalhe que faz a diferença. E falando em detalhe que mostra um nível mais alto de inglês, tem o caso do nor. Muita gente acha que é só o negativo do or, mas a gramática dele é bem particular. Ele continua uma negação.
E quando ele começa uma oração nova, ele causa uma coisa que a gente chama de inversão. Foi isso que me chamou a atenção. O exemplo me fez parar para reler. They did not fix my camera, nor did they fix my lens. A ordem é nor did they fix, e não nor they did fix. Parece uma pergunta no meio da frase. O que é isso? É uma estrutura mais antiga do inglês que sobreviveu para dar ênfase. Essa inversão força você a prestar mais atenção. É como se a frase dissesse: eles não fizeram a primeira coisa e, presta atenção, eles tampouco fizeram a segunda. Usar isso certo é um sinal claro de domínio da língua. Entendi. Ok, então essas são as coordenativas, conectores simples. Mas e quando a conexão é mais complexa? Quando as palavras funcionam em dupla, uma em cada ponta? Imagino que aí a gramática fica mais interessante, né? Fica, com certeza. Aí a gente entra no que as fontes chamam de conjunções correlativas. São duplas que trabalham juntas. As mais famosas são both and, either or, neither nor, e a minha favorita, not only, but also. Não apenas, mas também. Elas criam um equilíbrio na frase, sabe? Uma simetria. She's skilled in not only programming, but also design. E essa estrutura em dupla já cria uma armadilha clássica. A concordância do verbo. Se você tem dois sujeitos, um no singular e outro no plural, o que acontece? As fontes falam da regra da proximidade. Parece que é esse o pulo do gato. Exato! Para a maioria dessas duplas, o verbo vai conversar com o sujeito que está mais perto dele. É uma regra bem pragmática. Olha só os exemplos da fonte. Not only my sister, but also my parents are here. O verbo are está no plural porque está do lado de parents, que é plural. Espera aí, isso é meio contraintuitivo. Então, se eu inverter e disser not only my parents, but also my sister, o verbo muda, mesmo falando de várias pessoas. É exatamente isso. Ficaria not only my parents, but also my sister is here. O verbo vai para o singular porque a palavra mais perto agora é sister. Nossa, é estranho, eu sei. Mas a gramática aqui segue a proximidade. Outro exemplo. Either the cops or the robber was blamed. O verbo was concorda com robber, que está mais perto. Uau! É uma daquelas regras que você tem que saber para não escorregar. Mas tem uma exceção, né? O par both, pontinho, and parece mais tranquilo. Sim, o both and é o amigo de todo mundo. Ele não tem crise. Se você está falando de ambos, o sujeito já é plural por natureza. Então o verbo vai ser sempre plural. Both my sister and my cousin are here. Sem erro. Ok, então já vimos a cola padrão e a cola que vem em duas partes. Mas e se a gente quiser colar uma ideia pequena, dependente, numa ideia grande, principal? Aí a gente precisa de uma cola mais especializada, né? E é aqui que as fontes trazem o maior grupo de todos, as conjunções subordinativas. Ótima analogia. A cola especializada, é isso mesmo. Essas conjunções tipo because, if, when, although, elas conectam uma oração que não faz sentido sozinha a uma que faz. Por exemplo, because I was tired. Sozinha essa frase não quer dizer nada. Ela precisa se grudar em alguma coisa. I went to bed early because I was tired. O papel delas é mostrar qual é a relação lógica entre as duas partes. E as fontes agrupam essa relação por função, o que ajuda muito a organizar as ideias. Tem as de tempo, como after, before, when, as de causa, como because, since, e as de condição, if e unless. E tem a minha categoria favorita, a de contraste ou concessão. Although, even though, though, essas são ferramentas de retórica muito poderosas. Quando você começa uma frase com although, tipo although the data suggests a decline, our metrics show growth. O que você está fazendo é muito inteligente. Você primeiro reconhece o argumento contrário para só depois apresentar o seu. Isso deixa seu ponto muito mais forte. É uma jogada de mestre na argumentação. E claro, novo tipo de conjunção, nova regra de vírgula. Pelo que eu entendi, aqui a ordem dos fatores altera a pontuação. Exatamente. A regra é simples. Se a oração dependente, a que tem a conjunção, vem antes, você precisa de uma vírgula. É como uma pausa, sabe? Exemplo. Before he became a professional surfer,
he was a skater. Mas se você inverte a ordem e põe a oração principal primeiro, a vírgula some. A própria conjunção já faz a ponte. He was a skater before he became a professional surfer. A ordem muda, a pontuação muda, mas o sentido continua o mesmo. E falando em usos interessantes, as fontes mencionam o than, de comparação, como conjunção. Eu sempre achei que ele fosse mais uma preposição. E você não está errada. No dia a dia ele funciona como preposição. É aquela coisa que um purista da gramática vai te corrigir, mas 99% das pessoas falam "she's taller than me" e tá tudo bem. Mas, formalmente, na gramática da regra, o than é uma conjunção que introduz uma oração, mesmo que parte dela esteja oculta. O correto formalmente seria "she's taller than I am". Ah, o am fica subentendido. É a eterna briga entre a regra formal e o uso real da língua, né? Perfeito. É um exemplo clássico de como a língua evolui. Saber a diferença te ajuda a navegar. No e-mail importante, talvez você use than I. Com os amigos, than me soa bem mais natural. Para fechar a análise, tem uma categoria bônus que me pareceu o nível avançado da coisa. Os advérbios conjuntivos. Palavras como however, therefore, consequently, elas parecem híbridas. Elas são. Elas funcionam como pontes lógicas fortes entre duas frases completas, mas também modificam a frase em que estão, como um advérbio. E o que sinaliza um nível de escrita mais sofisticado aqui é a pontuação que elas pedem. Geralmente, é um ponto e vírgula antes e uma vírgula depois. Como no exemplo, the car engine broke down, consequently, we did not finish the race. Usar um ponto e vírgula aí é uma escolha muito deliberada, né? Dá um ar de formalidade, de conexão lógica. Totalmente. Um ponto final separaria as ideias. Uma vírgula seria um erro. O ponto e vírgula é a solução elegante. Ele diz que as ideias são independentes, mas tão ligadas que merecem estar na mesma frase. Dominar isso é como um chefe aprendendo a usar uma especiaria rara. Eleva o prato a outro nível. Certo. Que jornada. Então, recapitulando. A gente começou com a cola básica, as coordenativas, depois vimos as duplas, as correlativas, com aquelas regras de concordância curiosas, e por fim mergulhamos nas subordinativas, a cola especializada que cria todo tipo de relação lógica. E a gente viu que a pontuação, a vírgula, o ponto e vírgula, está sempre ali, de mãos dadas com elas. Exato. E se a gente pensar na prática, o grande insight é que não são só regras para uma prova. São ferramentas para esculpir o pensamento. Sair de "eu gosto dele, ele é inteligente", para "eu gosto dele porque ele é inteligente", é um salto de clareza, de sofisticação, é o que dá profundidade e ritmo para o que a gente fala e escreve. E sabe, todo esse material que a gente viu foca muito no como usar, nas regras. Mas isso abre uma porta para uma reflexão final, sabe? Um próximo passo. Como a escolha entre conjunções parecidas pode alterar o tom, a nuance. A gente falou da diferença de peso entre but e yet, ou da formalidade do for e a casualidade do because. Mas pense em outras. Qual a diferença sutil entre dizer "If you finish your report, we can leave" e "When you finish your report, we can leave"? O if deixa em aberto, é uma possibilidade. O when trata como uma certeza, é só questão de tempo. Explorar essas nuances é onde a gramática vira arte. É o verdadeiro domínio do idioma.